Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai embarcar numa jornada muito bacana pela história da produção industrial. E bom, vamos mergulhar logo de cara nisso. A evolução dos modelos de produção não é só um monte de invenção aleatória que foi jogada no mundo, sabe? Na verdade, é um processo super lógico e constante. A grande sacada aqui é que cada sistema novo só surgiu para resolver as crises e os gargalos que o modelo anterior deixou para trás. E olha, entender essa evolução desde aquelas engrenagens pesadas do passado até os algoritmos malucos do presente é basicamente entender como a nossa própria sociedade se transformou. Olhando rápido aqui para o nosso roteiro, a gente vai começar traçando essa evolução histórica, passando depois para o Fordismo e a questão da alienação. Daí, vamos ver como a crise abriu portas para o toyotismo e para o volvismo, trazendo as pessoas de volta para o centro da operação. E, para fechar, a gente vai falar da era atual dos dados e por que economia circular é o nosso futuro. Então vamos lá para a nossa primeira parte, um século de inovações na evolução da indústria. É legal pensar nesses modelos de produção como uma corrente contínua. Se a gente observar a cronologia das inovações do século passado, temos o Taylorismo lá no finalzinho do século XIX, abrindo caminho para a revolução gigantesca do Fordismo em 1913. Aí, avançando para os anos 70, como resposta a novas crises mundiais, nascem o toyotismo e o volvismo. E hoje, hoje a gente está no meio da indústria 4.0, já com um pé na 5.0. Fica muito evidente que o avanço técnico é como se fossem degraus de uma escada evolutiva, né? Cada nova era veio justamente para consertar o que não estava mais funcionando na anterior. E isso já puxa a gente para a segunda parte da nossa análise, o Fordismo, a alienação e a era da produção em massa. Para dar um contexto, o Taylorismo já tinha começado com aquela coisa de medir tempo e dividir tarefas, mas foi em 1913 que o Henry Ford pegou isso e elevou a um nível absurdo com a esteira rolante. A melhor analogia para entender essa produção em massa do Fordismo é imaginar um rio gigante, super rígido e que não para por nada. A esteira simplesmente fluía sem parar, dia e noite, com um único objetivo: lotar estoques gigantescos. O exemplo mais clássico disso é a própria linha de montagem da Ford construindo o modelo T. A regra era volume, volume e mais volume. Implacável. O produto ia até o trabalhador, que ficava lá parado, e a eficiência explodiu. Mas claro, a grande pergunta que fica é: qual foi o custo disso tudo? E é aí que entra o impacto social brutal nas fábricas tradicionais. Ao tratar as pessoas literalmente como peças de uma máquina, o Fordismo gerou uma alienação do trabalho gigantesca. Pensa bem, as tarefas eram tão curtinhas e tão repetitivas que o operário terminava o dia sem nem saber direito como o produto final era feito. Era um negócio muito desumanizador e gerava um atrito social enorme. Para tentar segurar a galera na fábrica, já que a rotatividade era altíssima, e para garantir que eles tivessem dinheiro para comprar os próprios carros que montavam, a tática foi pagar salários bem acima da média. Só que o esgotamento físico e mental, esse era inegável. O que nos obriga a parar e pensar numa situação bem prática. Pensem comigo. O que acontece quando o gosto do consumidor muda da noite para o dia, mas os galpões da sua fábrica já estão abarrotados até o teto com mercadoria pronta? Essa foi a grande falha daquela produção rígida. E o que escancarou isso para o mundo foi a famosa crise de 1929. Foi uma crise violenta de superprodução. A indústria fabricava num ritmo muito, mas muito maior do que a sociedade conseguia comprar. Ou seja, a própria rigidez do modelo foi o que cavou o buraco dele, forçando todo mundo a buscar um novo jeito de trabalhar. E é exatamente por causa dessa crise que a gente entra na terceira parte, a chegada da produção flexível com o toyotismo. Depois da Segunda Guerra e com aqueles choques do petróleo, o Japão estava numa sinuca de bico. Eles tinham pouquíssimos recursos e quase nenhum espaço. A saída genial deles foi focar totalmente na flexibilidade. E a alma disso é o famoso just in time. Explicando de um jeito bem rápido para quem está começando agora, significa pura e simplesmente fabricar exatamente o que o cliente pediu, na hora que ele pediu, sem deixar sobrar nada no estoque. É incrível pensar que hoje em dia os gestores usam essa mesma estratégia, só que turbinada com inteligência artificial e dados em tempo real integrados com fornecedores, justamente para evitar aquele estoque parado que custa uma fortuna. Para deixar a diferença entre os dois modelos bem cristalina, vamos usar outra analogia simples. Lembra daquele rio incontrolável do Fordismo? Pois é, o toyotismo funciona exatamente como a cozinha de um restaurante sob demanda. Os ingredientes estão lá, a equipe está toda preparada, mas o prato só começa a ir para o fogo na hora exata em que o cliente faz o pedido para o garçom. Com esse sistema Toyota, na prática, a indústria conseguiu uma agilidade que ninguém nunca tinha visto antes, focando 100% na demanda real e cortando aquele desperdício absurdo que rolava no passado. Colocando os dois lado a lado, o contraste é chocante e mostra bem essa mudança de paradigma.
Na esquerda, a produção em massa clássica, um negócio super engessado, focado em pilhas de estoque e tarefas de repetição infinita. Na direita, a produção flexível, que é o que dita as regras hoje. Um sistema leve, guiado pelo que as pessoas realmente querem comprar e movido por trabalhadores que sabem fazer de tudo. No toyotismo, a pessoa não é mais um robô apertando parafuso. Ela opera várias máquinas diferentes e tem até o poder de parar a fábrica inteira se notar um defeito. A qualidade finalmente venceu a quantidade cega. E a evolução não parou por aí. Vamos para o nosso quarto tópico, o volvismo e o resgate do fator humano nas fábricas. Lá nos anos 70, na Suécia, a montadora Volvo resolveu bater de frente com aquela desmotivação crônica e a rotatividade de funcionários que as esteiras tradicionais causavam. E a sacada do volvismo foi radical. Eles simplesmente acabaram com a linha de montagem clássica. Zero esteira rolante. Em vez disso, eles organizaram um trabalho em equipes autônomas, cheias de profissionais super qualificados. Esses grupos tinham total liberdade para decidir o ritmo do trabalho e montavam um carro inteirinho, do começo ao fim. Isso não só acabou com a sensação de alienação, como devolveu o orgulho do trabalho bem feito e, de quebra, jogou o controle de qualidade lá para cima. Dando uma olhada nesse quadro, a gente consegue resumir perfeitamente esse salto evolutivo. A gente saiu daquela mentalidade do Fordismo, trabalhador fazendo uma coisa só, galpões entupidos de produtos e a qualidade só sendo checada lá no finalzinho, e fomos para o mundo do toyotismo e do volvismo. Nesses modelos, a equipe é polivalente e capacitada, o estoque é cirúrgico para atender a demanda e a qualidade é vigiada o tempo todo. Foi literalmente a transição de focar só nas máquinas para um formato que mistura agilidade com inteligência humana. Dando um salto para o nosso presente, a gente chega na seção 5, as indústrias inteligentes na era 4.0 e 5.0. Para dar conta do nível de competição insano de hoje e dessa nossa vontade de ter produtos super personalizados, a indústria está apostando pesado em automação de ponta e montanhas de dados. A indústria 5.0 mostra muito bem isso. Se a 4.0 botou as máquinas para conversarem entre si, a 5.0 está dizendo, opa, precisamos colocar o ser humano de volta nessa roda colaborativa. Os profissionais hoje tomam decisões baseadas num mar de dados. Não só para fazer o robô ir mais rápido, mas para criar processos mais ágeis, éticos e que realmente aproveitem a criatividade do cérebro humano ali no chão de fábrica. O que nos traz ao nosso sexto e último ponto, a sustentabilidade e a economia circular. É aqui que o futuro da produção é decidido. Porque cá entre nós, a maior crise que a indústria precisa resolver agora não é só produzir mais rápido, é o esgotamento absurdo dos recursos do nosso planeta. A economia circular vem com a missão de zerar o desperdício, forçando o uso contínuo e cíclico de tudo que a gente extrai. Com políticas de lixo zero e redesenhando produtos para durarem mais, o objetivo é atingir níveis inacreditáveis de reaproveitamento, podendo passar da marca de 90% de reinserção na cadeia de acordo com os fluxos oficiais de circulação de recursos. E é exatamente por isso que a sustentabilidade não é mais só um selinho verde bonitinho para colocar na embalagem. Virou uma obrigatoriedade estratégica de sobrevivência. Reaproveitar material significa eficiência pura e proteção real para o caixa das empresas. E para amarrar toda essa nossa análise, fica uma reflexão bem provocativa. A gente percebeu aqui que a história da indústria é, no fundo, a história fantástica de como a humanidade sempre dá um jeito de resolver os pepinos criados pelos métodos do passado. Vimos a rigidez sufocante perdendo espaço para a agilidade, e aquele trabalho repetitivo e robótico abrindo caminho para a autonomia inteligente. Com essa evolução que não para nunca, a pergunta de $1 milhão é: quais vão ser as próximas barreiras que a criatividade humana e as máquinas inteligentes vão precisar derrubar no futuro? Essa é a grande fronteira. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa análise até aqui. Vamos continuar curiosos, sempre de olho nessas transformações e até a próxima.